Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é a Sônia Fiuza, mais uma vez diante de você nessa semana, tratando a respeito das cartas da Bíblia Sagrada, dos Evangelhos, dos livros da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, em um projeto que temos desenvolvido junto aos nossos amigos e amigas da internet, né? E do Facebook, do WhatsApp, para estimulá-los a ler a Bíblia Sagrada, a conhecer um pouco mais esse Deus tão maravilhoso e lindo, um Deus todo-poderoso, um Deus que fala com a sua criação. Obviamente, aquela criação que o busca, desejosa de ouvi-lo falar. Amém? E Deus tem muitas coisas para falar com cada um de nós e com certeza com você não é diferente. Estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Cada gravação temos trazido uma porção em razão desse capítulo ser um pouquinho longo. Hoje vamos tratar na nossa 7ª porção, certamente a última porção desse capítulo, dando então seguimento ao restante da carta do apóstolo Paulo aos crentes em Jesus Cristo que residiam ali em Colossos. Amém? Essa carta é linda, maravilhosa. Eu tenho assim muita dificuldade em sair dela exatamente em razão disso, porque o apóstolo Paulo é muito profundo nas suas colocações, nos seus ensinos. A Bíblia em si é uma grande escola, uma faculdade, doutorado, pós-graduação, mestrado, tudo junto para nos empoderar, para nos encher do poder de Deus, da sabedoria de Deus, dos dons que vêm de Deus, aquilo que nos faz diferentes e nos faz capazes de enfrentar este mundo que aí está, que Jesus disse, não é? Que nos traria aflições, mas que tivéssemos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então, conhecendo todas as coisas ditas na palavra de Deus, nós então encontramos as condições adequadas para transitar por este mundo sem nos contaminar por ele. Amém? Eu gosto muito da figura das corças, não é? Os Salmos têm alguns pelo menos, alguns capítulos fazendo referência a elas. E aí elas são altaneiras, elas andam rápido. A garça, por exemplo, aquelas pernas esguias bonitas, né? Aquelas penas branquinhas. Aí nós vemos que elas transitam por lugares imundos, sujíssimos, e a sujeira fica só ali no nível dos pés. As peninhas continuam branquinhas, né? Na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, está escrito a respeito disso, né? A respeito se os vossos pecados, né, forem vermelhos como o carmesim, né, ainda assim o Senhor há de nos perdoar, de nos salvar, de nos libertar, né? Fala sobre a questão em Eclesiastes, o sábio Salomão fala, né? Em todo o tempo sejam alvas as suas vestes. É como se ele estivesse falando para as garças, né? Ele está falando a verdade para nós, que devemos ter todo o cuidado aqui neste mundo, porque a perspectiva de sermos contaminados por ele, ganharmos a forma dele, ficarmos iguais ao que ele quer que estejamos sendo, nós seremos assim e juntamente com o mundo seremos condenados. Amém? Dito isto, eu vou ler o 1º capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses para abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a minha. Amém? Paulo diz: apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade.
segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso irmão conservo, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministros de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de todos entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém, amado, amada? Aqui nós queremos trazer como porção, e a última porção nesse estudo, nessa conversa boa, nessa troca de ideias, aqui da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Vamos ficar do versículo 24 até o 29, em que nós vemos uma consagração. Consagração ao que e a quem? Consagração ao reino de Cristo Jesus, que Deus deu a ele e nos transportou, nós que o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, para das trevas, do império das trevas. Deus nos transportou do império das trevas para o reino de Cristo. Então, aqui nós temos a consagração ao quê? Ao reino de Cristo e a quem? A Cristo, não é? Nada mais e ninguém mais, apenas ao reino de Cristo e a Cristo Jesus. Então, nós temos aqui, primeiro, conforme já sabemos, o apóstolo Paulo escrevendo essas linhas, essas cartas, juntamente com Timóteo,
para cristãos, né, pequenos cristos, pessoas que têm como proposta seguir a Jesus, seguir os passos do Salvador, amar o Salvador e dar continuidade à obra do Salvador. Sabe, querido, querida, eu penso no meu coração que não faz o menor sentido uma pessoa dizer que tem Cristo, mas não fazer nada em prol do Senhor Jesus. A pessoa sente vergonha de entregar um panfleto, a pessoa sente vergonha de ir à igreja, a pessoa sente vergonha de louvar, de ligar a rádio enfim, um programa evangélico, num louvor. A pessoa não faz nada vezes nada. Eu, sinceramente, questiono esse tipo de conversão. Eu acho que é simpatizante a pessoa. Conforme nós vemos que os discípulos, um certo dia, chegaram para Jesus e falaram para ele que algumas pessoas estavam fazendo o que ele fazia, né? E o Senhor Jesus, obviamente, que disse a eles que quem não era contra ele era por ele. Mas se a gente for analisar esse episódio, a gente vai ver que aquelas pessoas estavam fazendo a obra do Senhor Jesus sem estar com o Senhor Jesus, sem submeter-se às orientações dele, porque os discípulos foram submetidos às orientações do Senhor Jesus. Ele os enviou, antes de os enviar, ele os preparou, ele deu orientações a eles. Não entreis em aldeias samaritanas. Não façais isso, levem apenas o suficiente para vocês transitarem pelos desertos. Ao entrarem numa casa ou numa aldeia e lá não sendo bem recebidos, sacudam o pó do vosso pé contra aquela cidade, contra aquela casa que os maltratou, que não os recebeu, que não recebeu a paz que eu estou dando para vocês e vocês estão autorizados a repassá-la, né? Eu, uma certa vez, eu tenho até esse vídeo no meu Facebook de uma entrevista que a pastora Claudete Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, realizou comigo num programa que a igreja, não sei se ainda tem, no canal 7, na Bandeirantes, TV Bandeirantes, no Rio de Janeiro. E ali eu tive a oportunidade de dar o meu testemunho, onde eu falei da questão da depressão muito profunda que havia me abatido e da qual o Senhor Jesus havia me liberto. E ali eu falo sobre a figura da paz, né? Que aí quanto mais eu distribuía, mais eu tinha. E é assim, quando nós vemos a narrativa da multiplicação dos pães, quando o Senhor Jesus Cristo mandou que os discípulos assentassem, acomodassem as pessoas na relva, para que ele então distribuísse os pães, no episódio dos 5 pães e 2 peixinhos, não é? Ali nós vemos que haviam 12 cestos, cada cesto para um dos discípulos, eram 12 discípulos, ali simbolizando as 12 tribos de Israel. É interessante isso, né? 12 discípulos, 12 cestos, tudo com uma ligação com a história de Israel, né? E então eles iam distribuindo. Eu não creio, sinceramente, que o Senhor Jesus sobrecarregava os discípulos, colocava diante deles tarefas impossíveis, coisas que eles não pudessem fazer. Carreguem feito burros de carga. Não, tanto que em Mateus 11, a partir do versículo 28, ele diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ou seja, o Senhor Jesus, ele faz a proposta de uma troca, né? Então não é possível imaginar que os discípulos estivessem feito burros de carga carregando cestos, né? Não sei nem qual era o tamanho dos cestos, mas ali na narrativa está que à medida que eles iam oferecendo os pães, e eram mais de 5.000 pessoas,
mais pães surgiam dentro do cesto, né? A narrativa bíblica não mostra que eles ficavam indo e vindo, que havia uma padaria. O Senhor Jesus fez o milagre de criar uma padaria no deserto e 500 mil padeiros para realizar toda aquela multiplicação. Não, foram apenas 5 pães e 2 peixinhos, e quem multiplicou foi o Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele deu ali a porção para cada um dos discípulos, e à medida que eles davam, mais se lhes surgia. Então, é a consagração que eles haviam feito a Jesus para seguir a Jesus. E então, caminhando com Jesus, vê-se os milagres. E aí nós encontramos pessoas que nunca viram milagres, que nunca passaram por qualquer experiência que seja na obra de Deus, na casa do Senhor, porque nunca se envolveu, né? Então, aqueles homens que estavam fazendo coisas que o Senhor Jesus, inclusive, nem repreendeu, não reprovou, mas, óbvio, eles estavam fazendo longe do Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus falou com os discípulos que eles fariam obras maiores. Então, eu creio que se aqueles homens estivessem com o Senhor Jesus, eles teriam a oportunidade de ver esses milagres, de ver muitos outros milagres, e eles próprios realizarem muitos milagres. É uma dica que eu deixo aqui a você que talvez seja apenas simpatizante do Senhor Jesus. O Evangelho requer de nós decisões, requer de nós posições. Nós temos que nos apresentar decididos. Nós não podemos ficar como postergadores, como pessoas que, enfim, esperam que aquilo que se prega seja mentira, não aconteça. Não é isso. Este aí não é como é que se diz, um gesto inteligente de quem pratica. Amém? Então, nós dizemos isso. Consagre-se ao Senhor, dedique a sua vida ao Senhor, e você vai ver muitas coisas bonitas acontecendo. Obviamente que antes nós temos que dizer assim, olha, tente encontrar uma nova definição para a sua vida, redefina os seus conceitos, redefina os seus propósitos, os seus objetivos, enfim, as suas metas e alvos, né? Aí, fazendo isso, você vai estar no ponto da dedicação, né? O apóstolo Paulo, antes de conhecer a Jesus, era um religioso, era, enfim, um judeu, e ele seguia as tradições, e ele era ferrenho na crença daquilo que ele seguia, né? E, em razão dessa crença ferrenha, ele passou a perseguir os cristãos, imaginando que o cristianismo fosse uma seita, né? Que era até a época chamavam de o caminho, né? E em Antioquia é que os cristãos foram primeiros chamados de repreendida essa figura de seita, e foi então aquele movimento, né, o caminho, passou a ser chamado de cristianismo, porque era seguir a Cristo, e os cristãos são pequenos cristos. Mas havia uma dedicação que o apóstolo Paulo via ali, ele não entendia. E você talvez não entenda, você está na casa do Senhor, ou então você não está na casa do Senhor, você está do lado de fora, um pé dentro, outro fora, né? E não experimenta o que tem que ser experimentado, porque você não está dedicado, não está consagrado. O apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco com cartas das autoridades para prender os cristãos. Já havia acontecido uma morte, não é? A morte do diácono Estevão, apedrejado porque estava pregando o evangelho, não é? E o apóstolo Paulo consentiu naquela morte injusta, não é? Tudo quanto é feito contra o cristianismo é injusto. E é injusto por quê? Porque o cristianismo traz vida, o cristianismo traz libertação, o cristianismo traz salvação eterna, salvação da ira vindoura, salvação da morte no inferno, uma morte eterna,
né? A pessoa vai ficar naquele fogo que não se extingue, conforme Jesus falou, né? Ele fala na Bíblia. Então, o cristianismo é bom. Andar com Cristo é maravilhoso, totalmente maravilhoso, né? E o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, com as suas cartas para prender os cristãos, viveu a experiência de encontrar-se com Jesus. Ele estava montado sobre um cavalo com vários soldados para fazerem as prisões, e veio um clarão muito forte, ele ficou cego e caiu do cavalo. Ali na sua queda, ele ouvia a voz do Senhor Jesus, ninguém mais ouvia, era apenas ele, não é? E isso por quê? Porque a salvação é individual. Deus fala com cada um de nós. Amém? Ele abençoa na igreja, porque na igreja estão todos os individuais juntos, aí formam um corpo, aí ele libera a bênção para todos, porque ali estão todos na qualidade de igreja de Cristo Jesus. Mas a salvação é individual. Eu não posso salvar ninguém, né? Eu não posso zelar pela salvação de ninguém. Eu posso pedir a Deus que tenha misericórdia das pessoas e salve as pessoas, mas elas serem salvas depende também delas, elas quererem. Deus não é como o diabo que avança, que bate com o pé na porta e derruba a porta, não. Ele está à porta, batendo. Se a pessoa abrir, ele entra. Se ela não abrir, ele não entra. Não é Deus quem vai ter prejuízo, é a pessoa, não é? Não vale a pena a gente apostar, ficar com um pé na igreja, outro no mundo, para ver qual dos dois lugares que está certo, né? A gente precisa observar isso. E o apóstolo Paulo, nesses versículos de 24 a 29, fala sobre a consagração e a consagração dele também, né? Ele diz aqui: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele está dizendo aqui isso. Eu seguia em direção aos crentes para prendê-los, para matá-los, para impedir que eles avançassem com o Evangelho, né? E hoje eu sou aquele que luta para que o Evangelho avance cada vez mais. Eu cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Quais são as aflições de Cristo? Né? Jesus sofre quando vê o servo dele sofrendo, né? Quando vê o cristão sendo perseguido, sendo maltratado porque é cristão, não é? E uma certa vez falei com um pastor, que era o meu pastor à época, a respeito de uma igreja onde eu havia ido para uma consagração de um casalzinho, e lá eu estava com uma irmã, já partiu para o Senhor, e essa irmã estava desviada e eu não. E as pessoas da igreja davam uma atenção enorme para mim, mas não para ela, né? E quando eu falei isso com o pastor, ele ali ficou tão comovido, né? Triste de ver que as pessoas fazem distinção entre uma e outra, e até a ponto de não se preocuparem com aquelas que se desviaram e que precisam voltar para o caminho, né? Então, Jesus sofre. Muitas vezes nós, como servos de Cristo, sofremos, como ele também sofreu. Ele chorou sobre Jerusalém, né? Ele falou ali que quantas vezes Deus quis fazer com Jerusalém, conforme a galinha faz com seus pintinhos, juntando eles debaixo das suas asas, né? O Salmo 91 fala isso. O que se esconde no esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas, né? Então, o apóstolo Paulo estava se regozijando, estava feliz nos seus sofrimentos, né? Ele não estava murmurando, ele não estava reclamando, ele não estava blasfemando, porque ele estava sofrendo por causa da causa de Cristo Jesus, que é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, o médico, segundo escreveu João, o apóstolo, né? Ele estava feliz
pelos seus sofrimentos em favor do Evangelho, né? Ele estava feliz e ali a favor, né? As aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele sofria. Não é fácil chegar, plantar uma igreja, ensinar, não é fácil conduzir ovelhas, não é fácil, né? Quanta dificuldade eu própria tenho. Às vezes eu falo uma mesma coisa várias vezes com uma mesma pessoa, né? É isso que ele está dizendo. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Por quê? Porque em algum momento ele ia partir para a glória, aí acaba o sofrimento, né? Mas enquanto estivesse aqui na terra, ele estaria, né, preenchendo o que resta das aflições de Cristo na sua carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, o Senhor Jesus, quando apareceu para o apóstolo Paulo, né, que era Saulo de Tarso, e aí foi até um discípulo chamado Ananias e falou que o Ananias recebesse Paulo e o curasse, Jesus falou para Ananias: este aí, para mim, é um vaso de honra. Não é? Ou seja, não se preocupe com as maldades que ele já fez, porque ele não vai fazer mais. Ele vai ser um vaso de honra. E é isso, querido, querida, que o Senhor Deus está esperando de nós, que sejamos vasos de honra, que não estejamos dentro da casa, sabe-se lá, não tem serventia aquilo que está ali. Não, nós somos chamados para ser vasos de honra na casa do nosso Deus, no palácio do Rei. Então nós temos que nos dedicar, nós temos que entregar as nossas vidas para que elas sejam usadas pelo Senhor. Não frequentemos a igreja do Senhor para receber bênçãos, porque o Senhor nos abençoa, Ele abençoa até o ímpio. O ímpio é abençoado com o sol, com o oxigênio, com a água, com tudo. Agora imagine nós que aceitamos a Jesus Cristo, que aceitamos o presente que Deus nos deu, que é a salvação totalmente gratuita e a custo da morte do Filho dele, né? Então, não estejamos na casa do Senhor à toa, não estejamos no cristianismo sendo número, sejamos qualidade, sejamos crentes preparados para o que vai vir. Por isso que ele fala aqui, preenchendo, não é, o que resta das aflições, porque ainda restam aflições. As pessoas estão achando que tudo já acabou. Não acabou, não. Ainda tem muita coisa, ainda tem a perseguição à Igreja de Cristo. Você está preparado para isso? Ah, Sônia, é por causa disso que eu não sou cristão, nem sou cristã. Ah, não! Então você vai sofrer nas mãos do anticristo. É um sofrimento muito maior. Porque se o anticristo se levantar contra os cristãos, ele se levanta, mas para cair. Primeiro isso. E segundo, em todo o planejamento da obra de Deus, inclui-se o arrebatamento, que é a retirada brusca dos que estão aqui na terra, que são de Cristo. E aí eles serão retirados e a terra vai entrar em ebulição e vai ser finalmente chegado o fim, que todo mundo acha que não vai acontecer, mas vai acontecer sim, né? Tudo que se deteriora, uma hora não tem mais nada. Onde está esse papel que foi molhando? Não está mais. Assim também vai acontecer com a terra. E virá uma nova terra. E nessa nova terra habitarão aqueles que o Senhor Jesus retirou no arrebatamento. Eu espero que você esteja entre eles, que você decida por Cristo Jesus. Amém? Topa fazer agora esta oração de entrega da sua vida a Jesus, para que você não sofra nas mãos do anticristo, em nome de Jesus? Então vamos lá, diga assim: Pai. Olha só, você já está chamando Deus de Pai, porque você sabe que Deus é Pai. O Pai cuida e o Pai previne o filho do mal. Amém? Diga assim: Pai, eu, fulano de tal, diga o seu nome completo, entrego a minha vida nas tuas mãos.
Eu declaro com os meus lábios que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. Peço que o Senhor, meu Deus, escreva o meu nome no livro da vida e me conceda a vida eterna. Salve-me, Senhor, de todo o mal desta terra, das aflições desta terra, e me torne um homem, uma mulher, cheia do Espírito Santo, perfeitamente habilitado pelo Senhor para toda boa obra da tua parte. Senhor, eu não quero ser uma pessoa qualquer. Eu quero me ver como uma pessoa nobre que toda e qualquer pessoa se torna quando o Senhor toca. Toque em mim, Pai. Toque em mim com o teu Espírito, me encha do teu Espírito e faz de mim mais do que vencedor, mais do que vencedora, um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa toda a minha família, guarde a minha família das tribulações e da grande tribulação. Deus, em nome de Jesus, traz sobre nós o teu Espírito e abençoa-nos com a tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento pela vida desta pessoa que fez esta oração de entrega da sua vida ao Senhor. Peço ao Senhor, bendito Deus, que o Senhor ouça a oração que ela te fez nesse momento, assim como o Senhor ouça todas as demais orações que ela te fizer a partir deste momento. Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um filho, como uma filha que o Senhor tomou para si e repreendeu o mal contra ela. Em nome de Jesus, escreva o nome dela no livro da vida, Pai, e abençoe-a com segurança, abençoe-a com a tua paz, com a tua presença. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amém, amada e amada, em nome de Jesus. Continue lendo a palavra. Isso significa que você está cutucando a bênção de Deus, que virá. Quanto mais você cutucar, mais chance você tem de ser abençoado, porque Deus quer te abençoar, mas Ele quer que você demonstre interesse de fato. Amém? E Ele vai te proporcionar o milagre que você precisa. Eu creio nisso e eu profetizo em o nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Um bom domingo para você, uma boa votação. Ore a Deus pedindo para que Ele te mostre o caminho por onde você deve andar. Tchau, tchau.